Em um sistema de 3 dimensões, os eixos são orientados conforme mostra o desenho de maneira tal que o eixo X aponta para frente, o Y para a direita e Z para cima. Neste sistema denominado de sistema de coordenadas cartesiano, representamos os vetores unitários em cada eixo, respectivamente como I, J e K. Dado o vetor R, este pode ser escrito como R igual a xi mais yj mais zk, onde x, y e z correspondem às projeções do vetor R nos respectivos eixos. Para entender como funciona esta nova metodologia, consideremos vetores unidimensionais, isto é, vetores sobre um único eixo, por exemplo, eixo X. Então, um vetor A de módulo 4 na direção X e sentido de I é escrito como A igual a 4I. Já o vetor B de módulo 3, direção X e sentido de I, será escrito como B igual a 3I. A soma destes vetores é escrita como A mais B igual a 4I mais 3I. Isto nos permite concluir que A mais B é igual a 7I. Este resultado nos informa que o vetor resultante tem módulo 7, tem direção de X e mesmo sentido do unitário I, ou em outras palavras, sentido igual ao dos vetores fornecidos. Vamos usar os mesmos vetores A e B fornecidos anteriormente. Agora queremos saber o resultado de A menos B. Escrevemos que A menos B é igual a 4I menos 3I. Fazendo a operação, temos que A menos B é 1I. Isto significa que o resultado encontrado é um vetor de módulo 1, direção X e sentido igual ao dos vetores fornecidos. Neste novo caso, o vetor A tem módulo 4, direção de X e sentido de I. O vetor C tem módulo 3, direção horizontal, porém sentido contrário ao do vetor I. Lembre-se que o valor negativo vem do cálculo dos pontos do vetor x2 menos x1. Fazer a subtração entre os vetores, obtemos que A menos C é igual a 4i menos 3i. E o resultado será A menos C igual a 7i. Isto significa que o vetor resultante tem módulo 7 e sentido igual ao do vetor A, que por sua vez é o mesmo do vetor unitário I. Agora vamos dar um passo mais à frente e aprender a operar com vetores em qualquer direção. Porém, antes precisamos entender a multiplicar vetores. Existem dois tipos de multiplicação de vetores, a multiplicação vetorial e a multiplicação escalar. Para este momento, só interessa entender a multiplicação escalar de vetores. Em um sistema de coordenadas x e y, com vetores unitários i e j, considere o vetor A e o vetor B, sendo que o vetor A forma um ângulo θ com o vetor B. O produto escalar é definido por A.B igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ. Desta propriedade, podemos afirmar que I é igual a J, que é igual a 1, uma vez que o ângulo entre eles é zero e o cosseno de zero é igual a 1. I.J é igual a J.I, que é igual a zero. Neste outro caso, o ângulo entre eles é 90 graus e cosseno de 90 é igual a zero. A.A é igual a A ao quadrado, algo semelhante ao primeiro caso. Vetores iguais formam um ângulo zero, portanto, o cosseno de zero é 1. Com estas informações, podemos ampliar o conhecimento com a soma de vetores distribuídos em um plano.
Primeiro, lembrando o método gráfico de vetores perpendiculares. O vetor D de módulo 8 e o vetor E de módulo 6. Procedemos à soma deles, S igual a D mais E. Tomando o vetor D e colocando o início do vetor E no final do vetor D, o vetor resultante S é o vetor do início de D ao final do vetor E. Calculamos seu módulo usando o teorema de Pitágoras, cujo resultado é igual a 10. Agora vamos fazer de outra maneira. O vetor D será escrito como D igual a 8i e o vetor E como E igual a 6j. A soma entre eles será S igual a D mais E. Substituindo seus valores, S igual a 8i mais 6j. O que nós desejamos deste resultado é saber qual o valor do módulo do vetor. Para saber isto, usamos a multiplicação escalar, multiplicando o vetor S por ele mesmo. S.S é igual a 8i mais 6j vezes 8i mais 6j. Multiplicando 8 por 8, 8 por 6, 6 por 8, 6 por 6. E obtemos a expressão S.S, 8 vezes 8 vezes I, mais 8 vezes 6 vezes I vezes J, mais 6 vezes 8 vezes J vezes I, mais 6 vezes 6 vezes J vezes J. Considerando as propriedades dos vetores unitários, este valor e este outro valor são anulados, pois I vezes J ou J vezes I é zero. Já I vezes I ou J vezes J resulta 1. Então, ficamos com a expressão S ao quadrado é igual a 64 mais 36, considerando que S.S é S elevado ao quadrado. Finalmente, temos a raiz quadrada de 100 igual a 10. Este resultado é o mesmo ao usarmos o teorema de Pitágoras. Para ficar evidente a facilidade do uso desta última representação dos vetores, considere os vetores D igual a 8i, isto é, um vetor horizontal, e o vetor E, 4i mais 3j, e, portanto, um vetor inclinado em relação à horizontal. Qual será o módulo da soma destes vetores? Considerando S igual a D mais E, ficamos com S igual a 8i mais 4i mais 3j. Ou seja, somando as quantidades iguais, obtemos S igual a 12i mais 3j. Fazendo a multiplicação escalar de S vezes S, temos a expressão. Assim, multiplicando 12i vezes 12i, em seguida 12i vezes 3j, depois 3j vezes 12i e, por fim, 3j vezes 3j. Deste resultado obtido, vemos que a parcela 12 vezes 3i vezes j é nula, assim como 3 vezes 12 vezes j vezes i também é nula. A multiplicação escalar S vezes S resulta no valor S ao quadrado. 12 vezes 12i vezes i, obtemos 144. E 3 vezes 3 e j vezes j, obtemos 9. Como resultado final, temos a raiz quadrada de 153 igual a 12,4.